Como são as sedes dos nossos governos estaduais? São palácios suntuosos, históricos, cheios de luxo? São apenas prédios administrativos com a cara de repartição pública? Eles estão perto de outros prédios do poder público, como a Assembleia Legislativa? Nós vamos fazer um giro aqui no Scab por todas as sedes dos governos estaduais. Vamos ver qual que é a cara do palácio, compreender um pouco da sua história, enfim, responder essas dúvidas que eu citei agora há pouco. Essa vai ser uma série dividida em 5 vídeos, um para cada região do Brasil. Nós vamos fazer o mapa do sul para o norte. Eu sou o Olavo Soares, te convido então a conhecer comigo as sedes dos governos estaduais da região sul. Vamos então falar dos 3 estados da região sul, e uma coisa legal é que os 3 palácios dos estados têm perfis completamente diferentes, histórias muito distintas entre si. Isso serve até como um aperitivo para os perfis de palácio que a gente vai ver nos outros vídeos. Começando então pelo Paraná, cuja capital é Curitiba, onde está localizado o Palácio Iguaçu, que é a sede do governo paranaense. Vamos ver a cara do palácio. O Palácio Iguaçu, e atenção, é Palácio Iguaçu, não Palácio do Iguaçu, é a sede do governo do Paraná desde 1954. O nome dele vem do rio Iguaçu, que corta praticamente todo o estado e termina em Foz do Iguaçu, nas famosas cataratas. O palácio é a principal construção de uma série de obras que foram feitas para transformar a região central de Curitiba e abrigar os prédios governamentais. Essa transformação foi a construção de um bairro inteiro, o Centro Cívico, em que hoje estão não só o Palácio do Iguaçu, mas também a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e alguns pontos turísticos de Curitiba, como o Museu Oscar Niemeyer, que é mais conhecido como Museu do Olho, e o Bosque João Paulo II. A Prefeitura de Curitiba também fica ali na região. O Centro Cívico e o Palácio Iguaçu foram construídos ali entre os anos 40 e 50, e eles acabaram se tornando bons exemplos do que era a arquitetura daquela época, de perfil modernista. Tanto que se fala que o Palácio Iguaçu foi uma das inspirações para a construção de Brasília, que seria feita poucos anos depois. O Juscelino Kubitschek ele chegou a visitar o Centro Cívico e o Palácio Iguaçu, mas o primeiro presidente da República a estar lá foi o Café Filho, que participou da inauguração do palácio. O Palácio Iguaçu ele funciona apenas como edifício administrativo. Ele não tem uma ala residencial, como é muito comum e a gente vai ver nos exemplos de outros estados. Ele também nunca teve outra função que não seja a de servir como sede do governo. Eu falei agora há pouco que o Palácio Iguaçu é a sede do governo desde 1954, mas houve uma interrupção nesse período. Entre 2007 e 2010, o palácio estava em reforma, e a sede do governo foi transferida para outro lugar, no Palácio das Araucárias, que fica na mesma região, e hoje em dia é a sede da Secretaria de Administração do Estado. O palácio é aberto para visitação do público, mas em ocasiões especiais, não é uma coisa que ocorre o ano todo. No ano passado, 2021, por exemplo, ele foi aberto apenas durante o mês de setembro. Por outro lado, a área externa do palácio é bastante procurada pela população, que usa o espaço para caminhada, passeio com cachorro, esse tipo de coisa. Inclusive é na área externa que é uma das principais atrações do palácio, que é esse mapa do Paraná gigante que eu estou mostrando para vocês. Por falar em área externa, a área externa do palácio recebeu durante o ano passado, 2021, um evento bem legal no período do Natal. Foram concertos, apresentações musicais e uma projeção de imagens na fachada do palácio. Dê uma olhada. E para fechar o bloco sobre o Palácio Iguaçu, vamos ver uma ficha técnica. Nome oficial: Palácio Iguaçu. Localização: Centro Cívico de Curitiba. É a sede do governo desde 1954. Ele tem parte residencial? Não. Qual que é a posição dele em relação aos outros poderes do Estado? Vizinho. Agora então, seguindo a ordem alfabética dos estados da região sul, vamos para aquele que está mais ao sul de todos, o Rio Grande do Sul, para falar do Palácio Piratini. O Palácio Piratini fica no centro histórico de Porto Alegre, em uma praça que tem o nome de Marechal Deodoro, mas é mais conhecida como Praça da Matriz. Nessa praça estão também os edifícios da Assembleia Legislativa do Estado e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa é uma coisa que o Piratini tem em comum com o Iguaçu, do Paraná, que a gente acabou de ver.
Mas olha, as semelhanças meio que ficam só por aí mesmo, viu? Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que a gente vai ver 3 palácios e cada um com um perfil completamente diferente? Então, vamos agora ressaltar essas diferenças. A começar pelo histórico. O Palácio do Paraná, como a gente abordou, ele foi construído ali entre os anos 40 e 50, seguindo então os ideais modernistas. Já o Piratini, nada a ver com isso. O Piratini foi concebido ainda no século retrasado, século XIX, e teve sua pedra fundamental lançada em 1896. E apesar de ter tido o início da sua construção há muito tempo, há quase 130 anos, o palácio foi sendo bastante modificado, bastante alterado ao longo dos anos. A primeira vez que o governador trabalhou efetivamente por lá foi em 1921, cerca de 25 anos depois do início da construção. Isso porque o período entre o lançamento da pedra fundamental e a ocasião em que o governador efetivamente trabalhou por lá foi muito controverso. O projeto do palácio foi contestado por adversários do governo, que viam nele uma ação muito cara, muito custosa e com poucos benefícios para a população. Além disso, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, também alterou a construção, também afetou, melhor dizendo, a elaboração do projeto. Isso porque o palácio tem uma grande influência europeia. O seu arquiteto foi um europeu, o francês Maurice Grasse. E no palácio tem até um Salão dos Espelhos, que foi inspirado na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes, da França. Apesar disso, dessa influência europeia toda, o palácio faz uma homenagem a um ícone bem brasileiro, o Neguinho do Pastoreio. Tem um salão do palácio que se chama Neguinho do Pastoreio, que é um personagem do folclore nacional. O palácio só foi concluído de vez na década de 1970, quando foram construídos seus jardins e também um galpão crioulo, que é um espaço que simula os ambientes rurais e tradicionais do Rio Grande do Sul. Os jardins e o galpão crioulo estão na parte residencial do palácio. Sim, isso mesmo, o Palácio Piratini tem uma parte residencial, o local também onde o governador mora, onde ele reside. E essa é mais uma diferença entre o Palácio Piratini e o Palácio Iguaçu do Paraná. No ano passado, em 2021, o governo do Rio Grande do Sul lançou um novo site sobre o Palácio Piratini, que permite uma visita virtual ao palácio. É bem legal, eu estou colocando a descrição dele aqui embaixo. Isso fez parte das comemorações do centenário do Palácio Piratini. E aí talvez vocês estranhem, né? Ué, centenário em 2021? Mas o prédio não começou a ser construído em 1896 e ele não foi concluído apenas em 1970, por que 2021? Bem, 2021 foi escolhido como ano do centenário para fazer referência a 1921, que foi, como disse mais cedo, o ano em que pela primeira vez um governador trabalhou, o governador despachou lá no Piratini. Mas vale registrar uma coisa, morar no palácio não foi em 1921 não. A primeira vez que um governador morou no palácio, utilizou a ala residencial do palácio, foi em 1928, e o governador naquela ocasião foi Getúlio Vargas, que anos depois se tornaria presidente do Brasil. Também nessa linha das coisas que foram acontecendo aos poucos, o palácio só foi receber esse nome de Piratini muito tempo depois da sua inauguração. Esse nome só foi implantado em 1955. O nome Piratini é uma homenagem, uma referência à cidade de Piratini, que foi a capital da República Rio-Grandense durante a Revolução Farroupilha. O Palácio Piratini hoje em dia ele é aberto à visitação, que pode ser feita tanto apenas da parte governamental, como também incluindo a parte residencial. Vamos então a uma ficha técnica do Palácio Piratini. Nome oficial: Palácio Piratini. Localização: Centro Histórico Porto Alegre. É a sede do governo desde 1921. Ele tem parte residencial? Sim. Qual que é a posição dele em relação aos outros poderes do estado? É vizinho. O nosso próximo estado é Santa Catarina, mas antes de chegar lá, vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar os que não são inscritos que se inscrevam aqui no canal e também convidar vocês para participar do clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, você pode contribuir, você pode dar a sua contribuição para esse projeto ficar ainda mais forte. Mas se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, não tem problema nenhum, só o joinha, só a inscrição já ajuda bastante. E o último recado é convidar vocês para entrar no site do Exclave, que é canalesclave.com.br. Vamos então a Santa Catarina, a Florianópolis, e aí vocês vão entender de vez, porque eu tenho falado mais de uma vez aqui no vídeo, que as três sedes que a gente vai abordar aqui são completamente diferentes entre si. Olha, pode pegar tudo que você viu de Paraná e do Rio Grande do Sul e jogar fora, porque o caso de Santa Catarina é bem diferente. Vamos ver a cara da sede do governo de Santa Catarina. Nada a ver com Piratini com Iguaçu, certo? A começar que esse aí não é um palácio, nem o nome. O nome dele é muito mais austero, é apenas Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, ou
Centro Administrativo Governador Cacildo João Maldaner. Foi uma homenagem dada em 2021 ao ex-governador Cacildo Maldaner, que morreu também em 2021. Mas vamos então voltar a falar da sede do governo de Santa Catarina. Esse realmente é um prédio apenas administrativo, apenas de trabalho. Ele é feito apenas para abrigar a estrutura do governador e de algumas secretarias. Ele nem está no centro de Santa Catarina. Ele está a 14 quilômetros de onde está a praça, onde estão o prédio da Assembleia Legislativa e a sede do Tribunal de Justiça do Estado. Ele é também, com larga vantagem, o edifício que a gente está vendo aqui no vídeo, que há menos tempo funciona como sede do governo. Ele tem essa função apenas desde 2003, quando ele foi escolhido para essa condição de sede do governo pelo então governador Luiz Henrique da Silveira. Mas é legal colocar que esse prédio não foi construído em 2003. Ele nem foi construído, aliás, para ser uma sede do poder público, e sim, ele era propriedade de uma empresa particular, a WEG, de motores. Só depois que ele passou a ser do BESC, o Banco de Santa Catarina, que nem existe mais, aliás, e por fim, então, se tornou propriedade do governo estadual. O Centro Administrativo de Santa Catarina, como vocês já devem estar desconfiando, ele não tem parte residencial. O governador ele não mora lá, só trabalha. Até existe uma casa oficial do governo, chama Casa da Agronômica, e fica localizada a 7 quilômetros dali. O centro administrativo tem também um teatro, o Teatro Pedro Ivo. E essa é a única coisa fora de governo que funciona dentro do local. Vamos então ver a ficha técnica do Centro Administrativo do Governo de Santa Catarina. Nome oficial: Centro Administrativo Governador Cacildo João Maldaner. Localização: bairro Saco Grande, Florianópolis. É a sede do governo desde 2003. Tem parte residencial? Não, não tem. A posição em relação aos outros poderes: fica distante, fica longe. E se hoje a sede do governo de Santa Catarina está longe do centro de Florianópolis, saibam que tem gente que quer levar para ainda mais longe, para ser mais exato, a 300 km de distância, em outra cidade, a cidade de Curitibanos. A Constituição de Santa Catarina tem um artigo que determina a discussão sobre a mudança da capital para Curitibanos, tirar a capital de Florianópolis e passar para Curitibanos. Quer entender isso? Fica nesse vídeo aqui que eu conto história de para vocês. Valeu, até a próxima!